Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Durante esse mês de junho, o Birosca News está fazendo alguns episódios sobre questões LGBT. Não que a gente não faça em outros meses, mas durante esse mês isso ganha uma especial relevância. E recentemente a gente teve uma decisão muito positiva por parte da Justiça de São Paulo, garantindo o direito a danos morais de uma mulher trans que foi constrangida por ter usado um banheiro feminino e o segurança então a constrange a usar o banheiro masculino. E essa é uma decisão importante porque, inclusive, ela vai além da péssima decisão que o STF deu em uma questão similar, em que, por uma reviravolta absolutamente defensiva, de jurisprudência defensiva, o STF preferiu julgar, não julgando, um caso também envolvendo uma situação similar. Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no YouTube, meu canal do YouTube, Alexandre Bahia, e o podcast do Birosca News disponível em várias plataformas, como o Spotify. Se você gosta desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais. Pois bem, esse caso aconteceu lá em São Paulo, numa rede de supermercados, a rede Pastorinho, em que uma mulher trans ela usou o banheiro feminino dedicado ao público em geral e ao sair ela foi constrangida por um segurança dizendo que ela deveria na verdade ter usado o banheiro masculino. Segundo o supermercado, porque aí essa mulher trans ajuizou uma ação contra o supermercado, o segurança agiu dessa forma porque uma cliente que também teria usado o banheiro na mesma hora teria reclamado dessa mulher estar junto com esta outra no banheiro. Por outro lado, também o supermercado alega que a vítima, pelo fato dela não ter os documentos dela ainda retificados, isso de alguma forma legitimaria a atitude do supermercado e, enfim, isso obviamente não faz o menor sentido. Antes de falar da decisão do TJ de São Paulo, eu acho que vale a pena a gente mencionar um caso muito similar que aconteceu já há muitos anos, lá do começo dos anos 2000, na primeira década ainda dos anos 2000, uma mulher trans, lá num shopping em Florianópolis, foi impedida de usar o banheiro feminino por um segurança e por causa disso ela acabou fazendo as suas necessidades nas suas próprias roupas. Ela ajuizou uma ação de indenização contra o shopping, ganhou em primeira instância. Infelizmente, no entanto, o TJ de Santa Catarina revogou a decisão, cassou a decisão da primeira instância, alegando que lá não era caso de dano moral, era apenas um mero dissabor da vida. Contra isso, ela fez um recurso extraordinário no STF, que chegou a ter um adiantamento de voto lá do relator, o ministro Barroso, favoravelmente ao pleito da mulher trans vítima, obviamente de transfobia, e dando a ela direito a danos morais. No entanto, esse processo teve pedido de vista do ministro Fux, que ficou parado durante praticamente 10 anos, quando o regimento interno do STF mudou, e aí passou a prever que processos com pedido de vista não poderiam ficar mais do que X dias parados, e aí necessariamente eles teriam que voltar à pauta. O processo então volta à pauta, e o ministro Fux faz uma reviravolta nesse caso, porque havia sido reconhecida a repercussão geral lá atrás. O ministro agora propõe que não é o caso de repercussão geral, no que ele é acompanhado pela maioria dos demais ministros, e essa moça fica sem qualquer indenização. Não só ficou sem indenização, como também terá que pagar honorário de sucumbência, custas finais, enfim, uma decisão absolutamente péssima, para dizer o mínimo, de uma jurisprudência defensiva em que o que parece é que o STF preferiu decidir não decidir. Deu a decisão mais fácil, que foi sair pela tangente processual, ao invés de enfrentar o mérito. Aqui, no entanto, felizmente, bom, pelo menos por enquanto, vai saber se o supermercado recorrer ao STF e o que o STF vai fazer, não é? Mas, por enquanto, na primeira e na segunda instâncias, ela ganhou o direito à indenização. O TJ de São Paulo
O desembargador Viviane Nicolau fala, inclusive, algo muito interessante, ele que foi o relator do recurso do supermercado. Ao julgar improcedente a apelação, ele vai dizer da violação à dignidade da pessoa humana, a violação à dignidade da pessoa humana violada, inclusive especificamente porque houve uma violação à identidade de gênero da vítima, e que essa identidade de gênero não está vinculada a questões biológicas, diz o desembargador, mas a identificação psíquica da pessoa. Há uma separação aqui muito interessante entre gênero e sexo, ou seja, ela é uma mulher porque essa é uma questão de gênero, não é uma discussão biológica, não é? E também chama a atenção do fato de que é irrelevante que a vítima ainda tivesse documentos com o nome no masculino e gênero masculino, uma vez que ninguém é obrigado a apresentar um documento para usar um banheiro. A decisão do TJ de São Paulo, assim como a da primeira instância, são decisões muito interessantes nesse sentido, como eu disse, anos-luz à frente da jurisprudência defensiva que o STF tomou ao julgar o caso similar lá de Santa Catarina, e na verdade revelam um reconhecimento aí dos direitos de pessoas trans a algo que deveria ser óbvio, e é incrível que a gente esteja, essa é uma decisão agora de 2026, saiu há algumas semanas. É incrível que a gente no Brasil esteja em 2026 falando sobre o direito da pessoa poder fazer suas necessidades básicas, o direito ao banheiro. É incrível que a gente no Brasil tenha que estatuir, né, um direito ao banheiro, assim como a gente tem direito ao casamento, direito à adoção, direito à propriedade. A gente no Brasil tem que discutir se as pessoas têm direito ao banheiro. É incrível, é bizarro que a gente tenha que discutir isso, mas felizmente a gente tem aqui uma boa decisão. Espero que, se eventualmente ela for levada aos tribunais superiores, a decisão seja, no mínimo, de manter a decisão do TJ de São Paulo e não haja aí retrocessos. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.